Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, como vai? Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E é claro, a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web, do que o SINDCT propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e, claro, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar, difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Este é o Clique Jornal. Entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Conosco na mesa a jornalista Shirley Marciano, que tem uma notícia importantíssima, em especial para o associado do SINDCT, sobre uma festa da democracia. Boa tarde, Shirley. Oi, boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. E boa noite também para quem vai ouvir o programa à noite, né, Paulinho? Ele é reprisado às 9 horas da noite. Às 9 da noite, claro. Então, eu não sei qual das duas festas que você está falando, porque temos duas hoje. São duas? São duas, porque hoje a gente tem a posse da nova diretoria, que vai ser às 7h30 da noite aqui na sede do sindicato. E a gente tem uma outra comemoração também, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa hoje. Hoje também é Ciência e Tecnologia, uma semana que, quer dizer, a ciência e tecnologia é o desenvolvimento brasileiro. É o desenvolvimento brasileiro, de todos os países, né? Mas essa comemoração, eu acredito que é uma data nacional, e eu até diria, Paulinho, que a gente tem algumas coisas para comemorar, mas ainda tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil em termos de ciência e tecnologia. E se conquistar também. Muita coisa para ser conquistada. Ô Shirley, agora, a festa da diretoria, a nova diretoria, mudou alguma coisa em relação à configuração do pessoal da nova diretoria do SINDCT? Olha, Paulinho, eu não estou com os nomes aqui em mãos, né? Mas foi uma diretoria que, na verdade, foi um consenso entre as pessoas, não teve duas chapas, foi uma chapa única, uma coalizão que a gente chama, né? Então, são diversas forças políticas, digamos assim, de visão de sindicato, de luta dos trabalhadores, que se reuniram e construíram uma única diretoria. Então, assim, todos os servidores podem se sentir, assim, contemplados, né? Representados. Essa palavra que eu estava buscando, representados, porque tem todo mundo que que desejou fazer parte da diretoria, que tinha alguma coisa para propor, está nessa diretoria. E, assim, é legal frisar que seria interessante que o servidor participasse, que viesse mesmo hoje fazer parte da nossa posse, da nossa festinha, colocar o que pensa. Então, estamos aguardando o servidor hoje aqui, na sede do sindicato. Muito bem. E olha, e o Ministério da Ciência e Tecnologia também está trazendo notícias hoje sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E isso traz uma importância muito grande, porque são temas ligados à ciência e à tecnologia que estão fortemente presentes no dia a dia das pessoas. Mas nem todos, né, Shirley, percebem essa questão e popularizar a ciência. Esse é o papel do SINDCT, que é popularizar a ciência e mostrar ao cidadão que nos ouve que esses assuntos são próximos do interesse de cada um. Sem dúvida, Paulinho.
Quando a gente fala em ciência e tecnologia, a pessoa pensa que é algo muito distante da realidade dela. Só que tudo que a gente tem aqui, os microfones que a gente está usando, a geladeira que tem na casa da gente, o sabão em pó que a dona de casa usa, tudo tem ciência e tecnologia. Alguém desenvolveu lá, ou com objetivo próprio, ou, assim, digamos, por acaso, né? Porque muito quando bom. você lança, por exemplo, um satélite, você fabrica um tipo de material muito resistente para resistir a baixas temperaturas, altas temperaturas, pressão. Então, aquele material que eles produzem lá servem para outras coisas, por exemplo. Coisa boa. Então, olha, internauta, lembrando a você, que é nosso ouvinte, que a popularização da ciência, ela vai além da difusão do conhecimento e envolve também o campo de fazer, né? Que é o que você falou, e com que as pessoas tenham gosto por esse tema e também que possam desenvolver capacidades no campo da inovação, em especial, da inovação científica, já que a inovação ela é um elemento essencial no desenvolvimento social e econômico do país. Econômico e da soberania, porque um país que ele inova, que ele cria os seus produtos, não digo assim fabricar o produto, ele desenvolver a tecnologia do produto. Isso é muito importante, porque a gente, ao invés de importar a tecnologia, a gente vai fabricar a nossa tecnologia. Você desenvolver uma coisa, você comprar um computador pronto, ou se não, você comprar as peças dele. Outra é você fabricar e saber desenvolver a tecnologia de dispositivo por dispositivo. Então, isso aí, por exemplo, numa situação de guerra, por exemplo, setor de comunicação, por exemplo, a gente não desenvolve, a gente não conhece a nossa tecnologia e a gente fica dependente de outro país. Aí os Estados Unidos, se a gente brigar com eles, por exemplo, com a Espanha, a gente corre o risco de ficar num apagão de comunicação. É verdade. Então, principalmente os jovens, né, as crianças que ainda estão em fase de formação, de escolha profissional, então quando se aproximam das técnicas, dos conceitos científicos, acabam crescendo em contexto de inovação. São José dos Campos tem uma feira também de ciência e tecnologia, promovido pela prefeitura. A ETEP aqui de São José dos Campos, que é uma escola particular, tem até um campeonato e onde esses estudantes vão disputar campeonato de robótica nos Estados Unidos. Então o Vale do Paraíba está bem representado, não é, Shirley? Sem dúvida, né? O Vale do Paraíba ele tem a vocação tecnológica. A gente não pode perder essa visão, né, de buscar a questão de ciência e tecnologia, porque a gente tem aqui desenvolvimento de aviões, a gente tem, aí por isso a gente tem a Embraer, a gente tem o INPE, tem o CTA, a gente tem o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, não só o Parque Tecnológico lá, que fica lá perto de Eugênio de Mello, mas tem também o Parque Tecnológico que fica lá na Univap, Paulinho. Uma vez eu fui lá fazer uma entrevista. Excelente, o pessoal desenvolve lá, é uma beleza. Bom, então na Semana Nacional de Tecnologia, o ponto alto é a posse da nova diretoria do SINDICT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao internauta que permanece o engenheiro Ivanil Elisiário. Sim, ele continua sendo o presidente. Muito bem. Ô Shirley, nós vamos bater um papo agora. Olha, é mais do que ciência, é mais do que tecnologia, que é a ciência e a tecnologia do mundo inteiro, que é uma funcionária do Correio. Vamos falar com... Nossa, que legal, Paulinho. Por incrível que pareça, eu vou até desmistificar essa questão, se é uma carteira ou se é um carteiro. Ela é mulher, é negra, é jovem, é bela e foi candidata a deputada estadual aqui por São José dos Campos na eleição agora de uma semana atrás. O que mais chamou a atenção é a disparidade entre os candidatos. Enquanto se fala de Dilma, Aécio, Marina, antes que se fala de Eduardo Jorge, de Levi Fidelix e tal, nós conhecemos essa candidata depois das eleições.
A distância... Só depois, Paulinho, nossa. Só depois. E olha que ela trabalha com comunicação, que é o Correio, não é? Vamos falar com ela. A Raquel de Paula. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Quase deputada Raquel de Paula, não é? Bom, eu gostaria de, primeiramente, falar da sua vida. E a gente está tentando desmistificar aqui a sua profissão. Você é uma carteira ou você é um carteiro? Eu sou um carteiro feminino. Esse é o nome que é dado. Quanto tempo você trabalha como carteiro? Eu já trabalho há 14 anos. 14 anos? Nossa, bastante tempo, hein? Olha, mas quantos quilômetros você já andou? Não saberia te dizer. Vocês trabalham por região? Troca de região de vez em quando? Como é que é? Isso, a gente fica durante um período numa região e depois há um revezamento. Você anda na rua entregando a correspondência dos cidadãos. É uma forma de ciência e tecnologia, não é? Agora, pega a carta, você vai de casa em casa, como é que funciona? É isso mesmo, a gente vai de casa em casa, de porta em porta. Entregando a correspondência. Isso. E aqueles mitos que eles dizem que cachorro detesta quem trabalha nos Correios, é real? É real, mas é o fato da gente estar invadindo um espaço que é deles, né? Que eles tomam conta, né? Então, existe aí uma aversão mesmo. Então, porque... Mas a gente encontra alguns cachorros que viram nossos amigos também. Né? Porque, na verdade, assim, para as pessoas, o mesmo carteiro sempre está no mesmo bairro, né? A gente cria até uma coisa, assim, uma relação, né? Lá vem o carteiro trazer minhas correspondências. Agora, já a relação com o cachorro parece que é meio problemática, né? É um pouco mesmo. Olha, já falaram que o carteiro, ele é um estranho que passa diariamente, mas nunca é convidado para entrar. Então, o cachorro sabe que ele não é um amigo da família. Então, para o cão, o carteiro está querendo atacar ou invadir. Ele tem essa percepção? Tem. Ele tem a percepção. É impressionante, mas eles conseguem... Nem chegou na casa, ele já está latindo, né? Isso, exatamente. Eles percebem o barulho da primeira caixinha no começo da rua e já fica em alerta. Ele já começa a conversar um com o outro. Pega lá, tá chegando. Agora, e tem notícia de acidentes de cachorro que mordeu a mão do carteiro? Tem. Eu já fui mordida várias vezes. E daí, qual é o procedimento, Raquel? O procedimento é se dirigir a um pronto-socorro e fazer todos os trâmites, né? Fazer a CAT, principalmente, né? Que é uma garantia, porque a gente... Trabalhista, né? Exato. E a gente nunca sabe como é o cachorro, se foi vacinado ou não. E tomar as vacinas, né? Antirrábica, antitetânica. Isso já é comum para os carteiros. Já é comum. Existem uns casos mais graves, né? Mas são raridades. Raquel, e os carteiros gostam de cachorros? Carteiro tem cachorro em casa? Tem cachorro em casa. Tem. E aí, eu não tenho, mas tem vários amigos meus. Que você sabe que tem, mas nunca viu. Não, já vi. Já viu? Então, carteiro tem cachorro em casa também. Uhum. Muito bem. Raquel, nós vamos para um breve intervalinho agora e a gente volta já falando do carteiro aqui em São José dos Campos. Você faz parte do sindicato dos carteiros? Isso, faço parte. Você é o que no sindicato? Eu faço parte da Secretaria de Mulheres, né? Existe uma Secretaria de Mulheres. Existe. Uhum. Não tem greve programada não, né? Não. Por enquanto não. Por enquanto. Um instante só, a Raquel de Paula, ela vai falar com o senhor e com a senhora aqui no Clique Jornal sobre a sua entrada na política. Ela foi candidata a deputada estadual aqui por São José dos Campos. Ninguém ficou sabendo. É por isso que a gente está achando interessante falar com a Raquel, porque está brotando aqui, ela já nasceu por cima. Nasceu como candidata a deputada estadual. A Raquel de Paula e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT e a participação da Raquel de Paula. Raquel de Paula, que foi candidata a deputada estadual aqui em São José dos Campos no 16107. Isso. Número, por que esse número 16, que é o número do PSTU? Isso. E o 107, 107? Tem? Não, foi um número que eu escolhi, um número que eu gosto, que me atrai, mas não é nada místico. Não foi difícil daí para passar, 16, 16. Por que não dava 16, 161? 16, 16, 1, por exemplo, não podia? Podia, mas acho que era o número do Renatão, se eu não me engano. O Renatão foi candidato a deputado também. Quem teve mais votos, você ou ele? Ele, o Renatão. Ele teve mais. O Renatão é um camarada, uma figura que já se construiu no movimento sindical há muitos anos, né? Já trabalha há muito tempo na GM. O cara que já está mais conhecido, né? Dos trabalhadores, da população, né? O PSTU aqui em São José teve 2 candidatos. Você e 5. Deputado em estadual. São José. Em São José. Shirley, o distanciamento da publicidade eleitoral foi muito grande. Eu não sabia da Raquel. E agora ela me conta que teve 5 candidatos. Na verdade, é uma disparidade entre legendas, né? Tem legendas que tem muito dinheiro, tem publicitário, tem formas de fazer divulgação, e outros partidos menores, que têm menos estrutura financeira, até por uma opção, né, de forma de arrecadação, eles acabam tendo uma visibilidade menor. O que ainda a gente vive uma democracia ainda muito novinha. Então a gente não acompanha os candidatos, as pessoas, os políticos. Porque daí não precisaria ter tanto publicitário, né? Não precisaria tanta divulgação, não precisaria de tanta placa, não precisaria tanto panfleto. Infelizmente, a nossa democracia é nova e a gente ainda depende da horário eleitoral, de placas, panfletos e tudo mais. Eu também não sabia da candidatura dela, né? Uma pena.
É uma pena, né? Poderíamos ter trazido aqui em outras mídias também. Mas a Raquel já é veterana, não é? Você agora foi candidata a deputada, mas já foi candidata a vice também? Em 2012, né, eu saí numa chapa junto com o Gradella, Ernesto Gradella, né, que já é um político conhecido. E que já foi deputado federal. Já foi vereador aqui em São José, né, e estive na chapa junto com ele, né, levando o programa do PSTU aí para a cidade. Olha só, então se ele fosse eleito, você seria a vice-prefeita de São José. Tal qual a vice-prefeita lá da Bahia, não é? Que parece que só que ela é do PV, parece muito a vice-prefeita lá da Bahia, que saiu candidata agora. Vice-prefeita de Salvador? De Salvador. A Bahia é o estado todo, né? É de Salvador, é uma vice-prefeita. Agora, e candidata a vereadora, você já foi ou não? Não, ainda não. Não ainda? Não. Então você fez o caminho contrário de todo mundo. Fiz o caminho contrário. Primeiro vice. Vice, agora deputada estadual, né? E quem sabe aí futuramente candidata a vereadora. Raquel, e por que você colocou na sua propaganda, nosso cabelo é bom, ruim é o seu racismo. O racismo voltou a ser comentado no Brasil. Nós tivemos o problema agora recente com o Ney da Afronorte, com o Fabiano, com o Gerson e tal. Como é que está a questão do racismo? Voltou a ser... Parece que ser racista é uma moda que aparece. A maioria dos brasileiros, 52% dos brasileiros são negros. 30 e poucos por cento, 32% da população de São José dos Campos é negra. E mesmo assim, há discriminação racial. A discriminação, o racismo no Brasil é um racismo velado, né? Ele sempre existiu. Mas em tempos ele aflora, né? Como tem sido nesse último período agora, com os jogadores de futebol, que a gente tem visto, né? Mulheres negras sendo assassinadas de uma forma bastante violenta, né? E o caso do Ney, que chocou toda a cidade, toda a região, né? Que foi um caso escandaloso. Mas o racismo está presente na sociedade, né? Então, para o tempo do Pelé, por exemplo, o Pelé até deu uma declaração que ele nunca ligou para o preconceito. Ele falou que sempre teve esse tipo de coisa, imitação de macaco no estádio, xingamento e tal, e ele nunca se importou. Agora, no caso do jogador, como é que é o nome dele, Paulinho? Agora, recentemente, foi o Aranha. Aranha. Então, o caso desses jogadores que ele resolveu... O Daniel Alves, na Espanha, né? Então, que resolveu reagir, né? Então, teve tantas movimentações a favor, outras contra. Será que o fato do negro hoje estar reagindo ao preconceito não está parecendo, na verdade, que aumentou? Que as pessoas começaram a falar mais sobre o assunto, que antes era mais velada, a palavra que você usou, né? Mais escondida. As pessoas tinham preconceito dentro de si, mas não aflorava, assim, ela não verbalizava. Hoje em dia as pessoas já não estão tolerando mais, né? Porque existem as leis que, de certa forma, protegem, né? E as pessoas estão colocando para fora o que sentem, né? Porque não dá para a gente suportar mais isso, né? Afinal, já se passaram mais de 100 anos da abolição dos escravos, né? Então, a sociedade ela tem que avançar, não retroceder na questão do racismo, né? O que, infelizmente, a gente tem visto, né? Então, o fato das pessoas não se calarem mais ainda é pouco, né? A gente ainda sofre racismo, ainda fica muito quieto. Mas a gente encontra aí no caminho pessoas que resolvem colocar para fora isso, né? E fazer a denúncia. Eu acho que está mais do que certo, porque naquela época do Pelé lá, você engolir seco o preconceito é muito complicado. Eu acho que só que toda ação tem reação. Então o pessoal hoje vai na justiça, procura seus direitos e estão punindo, né? Até linchamento público, até igual aquela menina lá. Aquela menina nunca mais vai ser a mesma. A que fez lá do time, a menção racista. Do Grêmio, né? Da torcedora do Grêmio. Agora, a Shirley falou do Pelé. O Pelé, não, se ficasse quieto. O racismo existe hoje porque ele ficou quieto, né? Exatamente. Ele não... Exatamente, não avançou a discussão, né?
E agora o Aranha está de parabéns, o Ney está de parabéns. Eu acho também. Tem mais é que falar mesmo. Tem mais é que falar e a mídia está aí para isso, né? Embora a gente vê ainda, por conta da mídia também, poucos negros nos espaços publicitários, né? Ainda a situação do povo negro no Brasil ainda é muito aquém, né? Se a gente for comparar a situação das mulheres, por exemplo, a mulher negra está na base da pirâmide social, né? Que tem os piores salários, que estão nos piores postos de trabalho, né? São as que mais sofrem violência, né? Então, se a gente for ver o quadro do povo negro no Brasil, a gente percebe que a gente consegue ver o racismo mais de perto, né? Pela questão da proporção até, né? Exatamente. Se o negro no Brasil é metade da população, minimamente ele deveria ocupar metade dos espaços. Exatamente. E a gente não vê o negro ocupando os espaços em comunicação. Por exemplo, televisão, nada, né, de destaque, muito assim, pouco. pouco. Tem pouquíssimos apresentadores, repórteres. Agora, precisa mudar isso. Agora, se você foi candidata a deputada estadual, um dos seus projetos seria lutar como deputada contra o racismo. Contra o racismo e construir políticas públicas, né, que vá de encontro à necessidade do povo negro, né? Por exemplo, a saúde, a gente percebe que nós negros temos as nossas especificidades, né, as nossas particularidades, né, em relação à saúde. E a gente vê muito pouco divulgado isso, né? Por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença característica de negro. Não é só dá em negro, mas é uma doença que é característica, né? Uhum. E é pouco divulgado ainda, né? A anemia falciforme, a maioria, então, são pessoas da pele negra. Isso. Que adquirem essa doença. E o combate dessa doença, o tratamento, o governo não tem uma divulgação, não tem um programa para isso? Não existe. A gente não existe, é difícil, né? A gente conhece várias pessoas aí que passam por esse problema e como a saúde pública, no geral, é ruim, né? Essa é a pior. Essa é a pior, né? E, infelizmente, o negro está na fila do SUS, a maioria, né? A maioria, porque né? Como ele não tem posição de destaque ainda na sociedade, está começando a mudar com a questão das cotas, né? Aí você já vê negros doutores, bem informados, mas foi assim, uma coisa da política pública forçada, porque tem gente que até hoje não engole. Muitos alunos ali falam assim, mas só entrou porque entrou por cotas. Só que, na realidade, é uma correção que você faz. Foi justificado. É um reparo, né? Então, é um reparo, exatamente. Reparo por muitos anos de sofrimento do povo negro, né? Lembrando que a Patrícia Moreira, a torcedora do Grêmio, que chamou... A vida dela nunca vai ser mais a mesma. Exato. Mas queimou o filme. Raquel, agora tem um detalhe. Acontece que racismo não é branco que tem preconceito, não é moreno, não é negro. Parece que o preconceito racial do Brasil são de pessoas, porque no caso lá do Grêmio, tinha um rapaz negro lá também xingando o outro de macaco. É preciso mudar a mentalidade do povo brasileiro? Olha, eu entendo que o próprio sistema tem que contribuir para isso, né? Porque a gente vive num sistema capitalista que, infelizmente, ainda se utiliza dessas nossas diferenças, né? Quando a gente vê um negro numa atitude como essa, a gente vê que é uma reprodução do que ele vê na sociedade, né? Infelizmente, acaba reproduzindo aquilo, eu acredito, né? também que seja isso. Né? É aquele mesmo mito que diz que mulher de malandro gosta de apanhar. Quer dizer, nenhuma mulher gosta de apanhar. Falando, e aí acaba todo mundo falando a mesma coisa. Não, e a autoestima dela está tão baixa que ela é capaz de afirmar mesmo que ela estava errada na situação, por isso que ela apanhou do marido. Então, esses efeitos psicológicos, eles têm que ser avaliados de uma forma diferenciada. Você não pode pegar, por exemplo, esses mitos sociais, né, de mulher de malandro gosta de apanhar, o próprio negro tem preconceito, né, de si mesmo. Esses mitos aí a gente, na verdade, tem que derrubar com força mesmo, porque é eles que perpetuam esse tipo de preconceito, né?
E a mídia contribui muito, né? Porque hoje o negro na mídia é estereotipado, né? Ou é o negro malandro, né? Ou é a negra que gosta de ficar sensualizando, ou é a mulher que é fofoqueira, e a gente sabe que não é isso, né? O povo negro, na sua maioria, é um povo batalhador, que levanta cedo, que vai para o trabalho, né? E que se esforça, e que faz um sacrifício danado para entrar nas universidades, porque você disse a questão das cotas, mas hoje ainda é a minoria, nós somos menos de 1% dentro das universidades, né? E a gente sabe que avançou, que houve alguns avanços, né? Mas que precisa melhorar mais. Não, precisa mais. Agora, quando eu estudei na Unital lá, Paulinho, sabe quantas pessoas negras tinham na minha sala? 3. Nem 3. Nem 3? Nem 3. Quer dizer... Eram 2 pessoas, eu acho que eu falei aqui já uma vez, eram 2 pessoas negras e uma parda, assim, que você vê que tinha uma mistura. E assim, porque eles eram filhos de família socialmente abastada. Assim. Senão não estaria. Senão não estaria. Bom, está se corrigindo isso com o avanço das esquerdas. Bom, e vamos saber agora, daqui a pouquinho, mais no intervalo, sobre a esquerda. Que esquerda que você está? Você está no PSTU, e eu queria a sua avaliação da esquerda brasileira, que está aí na iminência, todo mundo tem que torcer, toda a esquerda deve se unir no nome de um candidato de esquerda, senão a direita volta e vai piorar os problemas sociais de brancos, negros, pardos e tudo mais. Um instante só, o Clique Jornal volta já com a Raquel de Paula a Carteiro Feminino, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Presença hoje aqui no estúdio da Carteiro, mas parece que tem o nome Carteira também, porque carteira não tem homônimo, não é isso, Shirley? Você pode ser chamada de carteira, não é isso, Shirley? Acho que no caso dela tá mais naquele tipo da presidenta Dilma, né? Que ela prefere ser chamada de presidenta e não de presidente. Então eu acho que as duas formas estão corretas, né? Mas ela quer ser chamada de carteiro. Assim será. Você é o contrário da presidenta? Que a gente entende que carteira é um objeto, né? E o carteiro é uma profissão, né?
Então... É que carteira são duas palavras que dão sentidos diferentes, né? Mas não que esteja errado, tem carteira também. Mas então, é que nem Darcy, é igual Nadir, porque Nadir, eu tenho uma cunhada que se chama Nadir, mas eu tenho um amigo também que é parceiro meu, que é Nadir também. Ele não tem voz fina não, né? Não, pior que não. Então, ainda bem, né? Nadir, porque né? se falar no telefone... que é Nadir. Aí você assim, opa, fala, Nina. Não, pior que a cunhada fala grosso. Então é diferente. Agora, mas as pessoas, Raquel, a chamam de, carteira, vem cá. Chama carteira mesmo, ou carteiro. Não, e você corrige daí? Às vezes, não me importa muito, né? Se incomodar com isso. Não. Quando o Paulinho chegou aqui e falou, a gente ficou na dúvida. Aí foi procurar no Google, porque realmente... Assim, a minha vida inteira é carteira, né? Mas eu vi que também carteiro para mulheres também tá certo. As duas formas. Se for uma carteira cheia, tudo bem, né? Melhor ainda, né? Aí pode ser chamada de carteira. Raquel, vou registrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos estão te ouvindo. Os funcionários do CPTEC em Cachoeira Paulista também. O CTI em Campinas, lá, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, estão nos ouvindo também na CLBI, em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Estão nos ouvindo nesse momento CLA em Alcântara. CLA é o Centro de Lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. No Rio Grande do Sul também estamos sendo ouvidos pelos cientistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de Santa Maria. E, finalmente, aqui também mais um apontamento que você está sendo ouvido, a nossa conversa, em Cuiabá, no Mato Grosso, na unidade regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, no Centro de Previsão e Estudos Climáticos lá de Cuiabá. É um prazer e desejo a todos aí uma excelente tarde de trabalho, né? E muita chuva, né? Muita chuva, estamos precisando. Porque não chove nem cá, nem lá. Raquel de Paula foi candidata a vice-prefeita na chapa do Gradela, foi candidata a deputada estadual aqui em São José dos Campos e agora se prepara para enfrentar as urnas daqui a 2 anos como pré-candidata a vereadora aqui da cidade. A pergunta é, como está a esquerda aqui no Vale do Paraíba, em especial em São José? Bom, a esquerda aqui se resume no PSTU, né? Tem alguns companheiros aí que é do PCB, do PSOL também, né? O PSTU é um partido que está inserido em todas as lutas, né? Ou seja, por moradia, ou seja, contra o super aumento do salário dos vereadores, né? ou a luta pelo transporte. É um partido que está junto com os trabalhadores o tempo todo, né? Não somente no período das campanhas eleitorais, mas em todo o processo de luta em que estão inseridos o povo e os trabalhadores, né? A gente pensa que a esquerda aqui no Vale do Paraíba ou em São José dos Campos, talvez a gente, de fato a gente precise conversar mais, na verdade. Precisa ter mais unidade, ter mais comunicação. Isso. Embora a gente tenha algumas divergências políticas, né? Mas talvez em algum momento a gente possa ir estar unificando. Juntar, né? O que vocês têm em comum. Exato. Porque se vocês elegem um vereador aqui, eles passam a ser uma força política na cidade com mais peso, né? Então, eu acho que é válido. Por exemplo, o Freixo foi um fenômeno de votação lá no Rio de Janeiro, para deputado estadual. Exato. Exatamente. Então, eu acho que a esquerda tem um espaço para ser ocupado, mas eu acho que ela tem que abrir mão de... Não é abrir mão de... assim, de coisas importantes. Do nosso programa, né? Isso não tem como a gente abrir mão, né? Não, então, vocês têm que abrir mão de, assim... eu acho que, por exemplo, o pessoal é muito parecido com o PSTU, na visão e tudo mais. Até uma parte do PT é parecido com o PSOL, com o PSTU. Então, abrir mão um pouco dessas coisas... o que vocês se unem, né, o que pode ser unido, e lançar uma candidatura para que realmente possa ganhar, né? A gente precisa ter um representante dos trabalhadores na Câmara Municipal, de fato,
né? Isso que você falou, alguém que fale a voz do povo, né? Isso. Que não vai fazer acordo com o prefeito. Exato, né? A gente tem aqui o Toninho, que é um companheiro, né, antigo nosso, né, e que já foi candidato a vereador, foi o 5º melhor votado da cidade, né? Mas, com certeza, nos próximos períodos... Imagina o Toninho lá na Câmara, como seria bom. Faz toda a diferença, né? Com certeza. Olha, o Toninho seria... Você fala o Freixo, é o Marcelo Freixo. Foi reeleito deputado lá no Rio de Janeiro com 350 mil votos. Nossa, o Marcelo, demais, né? Agora, para a esquerda. E o Marcelo Freixo, ele está exatamente falando da reinvenção da esquerda. Lá no Rio de Janeiro, da esquerda no Brasil. Vocês pensam também de fazer a reinvenção da esquerda aqui no Vale do Paraíba? A gente pensa que não dá para reinventar a roda, né? O que a gente tem que continuar com o nosso programa, né? Um programa socialista, né? Um programa para os trabalhadores, que vá de encontro às necessidades do que o povo passa aí, principalmente o povo da periferia, né? Mas reinventar o socialismo é meio difícil, não tem muito como. Mas o que a gente pode é... Atuação, assim. Exatamente, né? Mudar a nossa atuação, talvez a nossa forma de falar, né? Mas, assim, reinventar a esquerda Agora, por como exemplo, se a gente fizesse uma reforma política dentro da esquerda, né? O PSTU não é muito orgulhoso? É um orgulho que a gente acha até um orgulho bobo. Por exemplo, se tivesse uma aliança com o PT na eleição passada, tranquilamente o PSTU teria um representante na Câmara, que o Toninho teve mais de 7 mil votos, não entrou por não se aliar a ninguém. Vocês já conversaram nessa possibilidade? E houve agora um ameaço, né? Vocês fizeram uma ligação com o PSOL, PSTU. Isso. E PSOL. Já melhorou, colocou o Toninho, que é o representante do PSTU, como o primeiro suplente, grudado no Ivan Valente, que é uma expressão nacional. Pode acontecer isso aqui em São José dos Campos? Com o PT acho difícil. Acho difícil, porque infelizmente a gente vê aí o nosso partido, até hoje a gente não tem mancha nenhuma no nosso partido, embora a gente não tenha elegido um vereador, que é o que a gente gostaria, mas talvez os casos de corrupção que existem dentro do PT hoje, né, os escandalosos casos... Mas eu acho que você, se juntar o PT, por exemplo, você não vai estar abrindo a mão da ideologia de vocês. Vocês continuam sendo um partido, genuinamente um partido. Eu acho que você se junta porque a regra do jogo, ela... Assim, enquanto a gente não tiver reforma política, a regra do jogo é essa. Se você não coliga com o partido, você não consegue eleger. Então, você não consegue também, de uma forma mais eficaz, representar essa população, esses trabalhadores que vocês sempre lutaram pelas suas pautas, né? Então, vocês tendo um representante lá, vocês podem fazer mais. Então, eu acho que, por exemplo, abrir mão de uma coisa dessas, por exemplo, não coligo... Eu não vou dizer coligar com o PFL, né? Como o Carlinhos fez no passado aqui, um passado infeliz, inclusive, né? Mas eu digo assim, com o PSOL, com outro partido que vocês possam ter algum tipo de... que sejam menos que doa menos para vocês, digamos assim. Tem que ser com alguém que, no mínimo, a gente tenha uma certa afinidade, né? O PSOL, a gente tem algumas discordâncias também, né? Mas a gente vê que é um partido que é mais à esquerda, né? Hoje o PT não é um partido de esquerda, né, na sua maioria, na sua totalidade, né? A gente vê vários indícios de mudança dentro do PT, né? Mas não é que a gente não faça coligação com ninguém. A gente não se junta com qualquer um, é diferente, né? É isso que você falou, não dá para, por exemplo, a gente coligar com o PSDB, por exemplo, que fez o que fez com o caso do Pinheirinho, né? Mas lá no Nordeste fizeram, parece que no Maranhão, não foi? O PSTU ou... O PSOL com o PSDB ou o PFL? Não tô... O PSOL parece que... Mas não está na hora de... Por isso que eu falo, reinventar. Por exemplo, se vocês não coligarem com o PT, não tem a outra opção. Vai continuar de fora, porque eu penso
que até conseguir os votos para fazer um partido homogêneo, só dele, na votação não vai acontecer nada. Depois de eleitos, vocês não votam a ser o que vocês sempre foram, né? Exatamente. A gente parece estar querendo convencer aqui, é até chato isso, mas é que a gente de fora, a gente fica pensando. Porque existe uma torcida muito grande pelo partido, inclusive, porque as pessoas nos respeitam, sabe da nossa história de luta, né? A gente que anda aí pela rua, a gente vê essa torcida, né? Essa empolgação das pessoas, porque elas nos respeitam. Nós somos a gente aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, nós somos uma expressão política importante, embora o nosso partido seja pequeno, né? Porque as pessoas têm visto o trabalho que a gente faz, né? Mas, assim, tem momentos que não dá de fato, né? Mas você viu esse momento foi importante, por exemplo. A gente fez uma coligação com o PSOL, a gente teve, o partido em si teve uma votação bastante expressiva no estado de São Paulo, né? O Toninho teve quase 23 mil votos, né? É suplente, né? Inclusive. É suplente, falou, o Toninho. Do Ivan Valente. Mas, né? Então, o PSTU hoje ele é uma das mais importantes forças de esquerda aqui no Vale do Paraíba. Só que não tem voto, né? Não tem a representatividade. É como um movimento popular, ele acaba sendo um movimento popular. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta para o último, para saber mais, os últimos 15 minutos, para falar mais da Raquel de Paula. Acho que está muito orgulhosa, a nossa deputada da periferia, né? Podemos até intitulá-la, a deputada da periferia. Você mora na periferia? Eu moro no Campo dos Alemães. Campo dos Alemães. Isso. E já foi, olha que importante, já foi candidata a vice e candidata, e hoje é suplente, não é? Quer dizer, deu um passo a mais. Então, um instante só, a Raquel de Paula, ela que é carteiro feminino, fala aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E olha, você pode entrar em contato conosco também no telefone
3942 1777, 3942 1777, ou curtir a nossa página no facebook.com/Rádio CT. Conosco a Raquel de Paula, ela que é funcionária dos Correios aqui em São José dos Campos já há 14 anos. Ela hoje você faz a entrega de correspondência? Faço a entrega, de porta a porta. Agora, e a questão de quantos quilos de correspondência, existe uma determinação, quanto que você pode levar ou não? Tem um limite, né? Para as mulheres são 8 quilos e para homens 10 quilos, no máximo. 8 quilos e homem 10. O máximo 10 quilos. Raquel, no programa do PSTU, o PSTU fala que o Brasil precisa de uma segunda independência. O PSTU prega que o pagamento da dívida e dos juros é um crime contra os trabalhadores e é preciso deixar de pagar a dívida e tal, essas coisas todas. Esse é o programa do PSTU. E o que é que a Raquel de Paula e o PSTU de São José propõem para o Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba é uma região bastante rica, né? A gente fabrica aqui desde parafuso a avião, né? Imagina o tamanho a proporcionalidade que é o Vale do Paraíba, uma região importante, né? Uma das maiores rendas per capita do país, né? O que a gente propõe é maior investimento na área, embora a gente tenha essa qualidade aqui na região, né? Uma região industrial. A gente tem visto muito desemprego também, né? Então, atrair aí os empresários, né, para que volte a melhorar, alavancar a questão das vagas de trabalho, acho que seria importante para o Vale do Paraíba. Essa é a proposta do PSTU. Isso. Para as mulheres, no geral, você que 14 anos, quantos filhos você tem? Um casal. É um casal, tem Isso. poucos filhos, mas mesmo assim, quer dizer, enquanto você está na rua, a criançada ou está em casa ou está na escola. E para as mulheres, para a mãe? Para você ver, né, é uma contradição que existe aqui. Embora a gente está dizendo aqui que o Vale do Paraíba é uma cidade rica, né, a gente vê aí uma dificuldade que as mulheres ainda têm para, por exemplo, deixar seus filhos na creche, né? Eu que moro ali na periferia e consigo ver mais de perto isso, né? Ainda faltam vagas nas creches públicas, faltam vagas nas escolas, na região, né? Então, para as mulheres, a gente precisa criar políticas públicas que vá de encontro às necessidades também, né? Hoje, por exemplo, uma mulher demora 1 ano para fazer um simples exame de mamografia, né? Então, é um absurdo, né? Se a gente for ver a saúde aqui no Vale do Paraíba, piorou um pouco de uns tempos para cá, né? Então, para as mulheres, precisamos aí alavancar mesmo, né, as reivindicações das mulheres. Por exemplo, também a questão da violência, que ainda é muito forte aqui na região, e que a gente não tem uma delegacia das mulheres que atenda 24 horas, por exemplo, né? Se uma mulher ela é espancada na sexta-feira, ela tem que esperar até a segunda. Se não morrer, né? Eu acho que se não fizeram, tá em vistas de fazer. Ah, tá. Tá. Então, a gente precisa melhorar, né? E melhorar também a Lei Maria da Penha, que a gente entende que é um avanço, mas que precisa melhor ser aplicada, com casa-abrigo, com atendimento humanizado na Delegacia das Mulheres, que ainda há muita reclamação da forma que as mulheres são recebidas na Delegacia das Mulheres, né? E criar políticas públicas mesmo que vá de encontro. Conhecer de fato a realidade das mulheres e suas necessidades e tentar criar políticas públicas. Uma rede de proteção. Exatamente. É o que precisa, né? Os casos de estupros, né, e de violência é gritante. Eles são mais de 1.000 mulheres que morrem por ano, né? A cada 2 minutos uma mulher é espancada. Segundo a ONU, nos últimos 10 anos, houve 43 ou 47 mil mulheres assassinadas. E assassinadas dentro de casa. Exatamente, porque os maiores agressores, infelizmente, são os maridos, os irmãos, os pais. Quem está em casa. É verdade. Agora, é um país que está com efeito caranguejo, está voltando para trás?
Eu acredito que o fato das mulheres que estejam saindo para fora e adquirindo também a sua independência financeira, eu acho que tem aumentado um pouco o caso de violência, né? Porque é uma questão de machismo mesmo. Que e tem aumentado as denúncias também, porque antes elas sofriam caladas, Exato, né? Então aparecem mais os indicadores, né? E precisa divulgar melhor quais são os direitos das mulheres, né? Por exemplo, a lei de proteção, né? As leis de proteção às mulheres são pouco divulgadas, né? Então, a gente precisa divulgar mais isso para que as mulheres se sintam mais protegidas. Bom, o Raquel, é o desejo de todo mundo. O Brasil parece que está na geladeira em questão de avanços sociais, injustiça, a Lei Maria da Penha. Daí só a lei e a ONU vem e fala, 47 mil foram assassinados nos últimos 10 anos. Quer dizer, o povo perdeu o respeito pelo próprio povo, os mandatários ficaram no status quo que de repente não consegue se sensibilizar. A gente elegeu a Câmara mais conservadora dos últimos... Exatamente. Desde a época da ditadura. Então, aí a gente vê o seguinte, que não é uma briga com o poder, mas uma briga conosco mesmo de conscientizar o povo brasileiro. Os seus vizinhos, seus amigos, você está conseguindo conscientizar sobre a necessidade de mudança para o país? As pautas progressistas, assim. Não, a gente conversa muito, né, com as pessoas na rua, porque a gente está sempre na feira, né, nas ruas mesmo, nas comunidades. Não é uma tarefa fácil, viu? Porque, como a gente já disse antes, o próprio sistema ele se utiliza disso, né? Que é essa diferença mesmo que existe entre as pessoas, né? Ou por ser mulher, ou por ser gay, ou por ser negro, para extrair mais valia, né? Explorar mais o povo. Então, é uma questão política mesmo, né? Talvez se a gente consegue ter mais, por exemplo, no caso das mulheres, salário igual para trabalho igual, se as mulheres conseguem ganhar o mesmo salário que os homens, se a renda é melhor distribuída, se a gente tem uma educação de qualidade, se a gente tem uma saúde de qualidade, né? Todas essas necessidades acabam aí, né? São saciadas aí, né? O que a gente precisa mesmo é melhorar mesmo o serviço público, né? Melhorar o atendimento posto de saúde, né? A gente entende que são políticas públicas que vai diminuir. Tem, né? Que melhorar melhorando. Tem que melhorar melhorando. Raquel, agora eu fiz a pergunta, e o PT e tal, não, menos o PT. É birra ou é orgulho? É observação. A gente observa o governo, né? Vê de fato para quem eles governam, daí a gente tira a nossa própria conclusão, né? A nossa categoria, por exemplo, é uma categoria que mais teve experiência com o governo nesses últimos tempos, né? Foram vários... A categoria dos Correios? Sim. Né? Vários direitos nossos sendo diminuídos, alguns ameaçados serem tirados. Então, a gente já tem uma experiência com o governo do PT, né? É uma categoria com mais de 100 mil trabalhadores, né? E que, infelizmente... Mas é o governo ou é o dono das empresas que seriam... Assim, no caso da nossa categoria, a gente negocia direto com o governo federal, né? Os Correios é uma empresa estatal, né? Então... tá. Não sei porque eu pensei na questão das montadoras. Tá. Não, mas então existe um distanciamento de comunicação entre governo e os trabalhadores do Correio. Não há diálogo. Não há diálogo e fora o plano que já existe, né, de privatização dos Correios, por exemplo, né? Existe um projeto que chama Correios 2020, que é padronizar a empresa até 2020 para privatizar, né? Então, isso é um processo, como foi na Embraer, né, Vale do Rio Doce, enfim. Pensa-se em privatizar os Correios? A gente acredita que em pouco tempo vai ser privatizado, né? E porque a maioria dos Correios a nível mundial já foi privatizada, né? Aqui no Brasil também não vai ser diferente. Bem, tá aí. Raquel, sua palavra final desse bate-papo que a gente gostou muito, você foi se soltando, e eu gostaria de recebê-la mais vezes aqui e cada vez mais falando da periferia, né, que tanto necessita de uma liderança. Eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né,
e agradecer os 949 votos que nós tivemos. A gente sabe que aparentemente é pouco, mas isso são os votos de quem mora na periferia mesmo, que conhece a gente, né, que conhece o trabalho que a gente faz. Mas quantos votos você teve com o Gradella? Te lembra? Quase 2.000 votos. Quase 2.000. Então tá na média. Está na média. A sua parcela você, mais uma vez, colaborou. Exatamente. Bacana. Raquel de Paula, muito obrigado pela sua presença. Quero deixar um abraço a todos que nos ouviram e lembrar que hoje, às 18 horas, lá no Comitê da Zona Sul, na rua José Aulísio 342, vamos ter um bate-papo com o Toninho lá, fazendo uma avaliação do que foi as eleições e traçando aí os planos para o futuro. Queria agradecer a vocês, muito obrigado, e espero que eu possa ser chamado outras vezes. Obrigada. Com certeza, vai ser. Shirley, olha, tá aí. Qual foi o título que nós demos? A deputada da periferia? Não, nós temos outro nome. A líder da periferia. Eu tenho um tremendo orgulho de ser da periferia. Eu sempre morei na periferia, né? Uhum. E é lá que eu crio meus filhos, é lá que eu tenho a minha relação de amizade, né? O Campo dos Alemães é um bairro que ainda precisa ser melhorado, mas que tem muita gente boa, muita gente que trabalha, né? Maravilha. É isso. Então tá aí, a líder da periferia, que brotou aqui. Muito obrigado. Vamos nessa, Shirley? Vamos nessa, Paulinho. Eduardo, vamos? Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, hoje com a presença desta mulher, olha, maravilhosa, trazendo aí a periferia para os 4 cantos do Brasil, que é a Raquel de Paula. Nós conhecemos depois das eleições, foi um pleonasmo, né, isso aqui, mas olha, tá aqui a Raquel de Paula. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário, que toma posse para mais um mandato aqui no Sindicet. E a diretoria de comunicação é do jornalista, o engenheiro Gino Genaro. Obrigado a todos pelo clique, um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.